Fala pessoal, bem-vindos ao VetinCast de hoje. Hoje o tema vai ser gastroenterologia na medicina veterinária com a doutora Letícia Isodoro, que ela vai falar um pouco sobre a carreira dela, como ela desenvolveu essa área dentro da profissão da medicina veterinária. E lógico, eu vou aproveitar e tirar algumas dúvidas dentro da minha parte clínica, do que eu faço na minha atuação como médico veterinário e como essa área vem crescendo e cada vez mais é importante nas resoluções diagnósticas, etc. Então, bem-vinda. É um prazer te ter aqui. Obrigada, viu, Renato, Letícia, pelo convite. Como eu te disse, a gente já estava num bate-papo antes, né? A ideia seria a gente falar um pouco sobre o que é essa área, porque tem muita gente que não entende hoje. Trazer especialistas aqui para o VetinCast é um pouco esclarecer, tanto para médicos veterinários quanto para tutores, a importância de cada especialidade. Então eu já trouxe ortopedista, dermatologista, oftalmologista, enfim, todo mundo que vem da sua área. Trouxe psicólogo veterinário, que é muito legal também. Me fala um pouco sobre a sua construção, como que você chegou aonde você está hoje e o que te levou a fazer isso como especialidade. Você falou que formou na FMU, né? Isso, eu me formei na FMU em 2013 e tinha um professor na FMU que era gastro, que é o Dr. Ricardo Duarte. Ah, o Ricardo, sim. E aí nisso eu trabalhei com ele na UTI, lá no Allcare, com a que a gente conversou aqui agora. E aí eu comecei a acompanhar as consultas com ele e comecei a me interessar nessa área de gastroenterologia. Aí eu me formei e fui fazer residência no Rio, lá na Rural do Rio de Janeiro. Ah, que legal. E lá não tinha gastro no Rio, então eu acabei pegando os atendimentos com a ajuda do Ricardo. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais para essa área de gastro. De gastro. E aí você foi fazer pós-graduação em gastro. Aí depois eu fiz a pós-graduação em gastro, me formei em 2022 na pós. Mas eu já estava atendendo já alguns casos, aí hoje só estou na gastroenterologia. Você fez em qual pós-graduação? Eu fiz na UFAP Intercursos. Ah, lá na UFAP. Foi da primeira turma da UFAP. Que legal, que legal. E o que você trabalha assim? Vamos falar na rotina, a gente entende como gastro, tem gente que fala gastro, a gente pensa em estômago, né? Uhum. Mas a gente sabe que na tua área de atuação você trabalha vários sistemas, incluindo o estômago. Sim. Mas tem fígado, tem vesícula, a gente está falando sobre vesícula, intestino, colo, enfim, todo o processo digestório. O gastro também é responsável pela parte de esôfago, por cavidade oral, talvez? Como que funciona isso? A cavidade oral acaba ficando mais com o pessoal da odonto. A gente sempre avalia o paciente, eu já tive alguns casos de fechar, tumor de língua, tratar uma glossite imunomediada, mas geralmente essa parte acaba ficando mais com o pessoal da odonto. O esôfago, o estômago, o intestino, o pessoal sempre associa isso ao gastro. Tá. Mas eu vejo muito, por exemplo, fígado, vesícula, o pessoal procurar o hepatologista. Porque na medicina humana, a gente tem o hepato. E não o gastro, né? O gastro especializado em hepatologia. Entendi. E hoje na veterinária a gente não tem essa divisão. Então acaba que o gastro atende vesícula, pâncreas, fígado. E ele tem que entender um pouco do fígado como órgão metabólico. Exatamente. Hematopoético, enfim, até neoplásico. Acho que é importante ter essa conexão. Eu vejo muito o gastro da veterinária um pouco conectado também com a cirurgia, né? Eu vejo que é algo que não é tipo só clínica. Parece que tem uma conexão um pouco mais próxima com a cirurgia também. Sim, tem, mas eu acho que ainda tem mais hoje na endoscopia. Na endoscopia. A gente associa mais a endoscopia mesmo que a da cirurgia. Assim. Colono é do gastro também? Gastro também, colono também. E como que você vê essa área em desenvolvimento? Como que você está vendo a tua atuação mesmo? O que você mais atende? Vamos falar um pouco sobre a tua vida profissional. Eu acho que a gastro hoje cresceu muito. Tá. Então eu lembro que começo da graduação, a endoscopia era um exame difícil de fazer, um exame caro para fazer. Hoje eu acho que é muito mais acessível a gente fazer. Então, você diz em termos de custo ou acesso por número de profissionais? Acho que número de profissionais e custo também. As duas coisas. As duas coisas. Então, hoje ficou um pouco mais acessível, então a gente consegue ter mais diagnósticos. Legal. Então, eu acho que isso diferenciou muito na nossa rotina da gastro e fechar mais diagnósticos. Então, por exemplo, quando a gente vê na literatura tumor de cólon, é uma coisa rara. Mas eu já peguei bastante casos de tumor de cólon, talvez era porque não fazia-se tanto exame. Entendi. E a gente não diagnosticava. Tumor de reto. De reto, a gente não conseguia diagnosticar. E hoje, com os avanços com a endoscopia coluna, a gente consegue diagnosticar. É interessante porque eu dou aula de cirurgia e quando eu falo sobre exame físico, eu falo em toque, né? Toque retal. E o veterinário não tem o hábito de fazer toque retal na clínica, assim. O cachorro tá lá com uma diarreia com sangue. Vi sangue nas fezes.
é difícil você ver um veterinário que põe uma luva e faz o toque. E faz o toque. Né? E é uma coisa super simples, que eu já fiz diagnóstico no toque. Falei, ó, tem uma formação aqui, vamos fazer uma colono. E fechou mesmo, era um carcinoma. Né? E me fala sobre, assim, sobre a evolução. Você falou de diagnóstico, né? A gente está fechando o diagnóstico cada vez mais. Mas você falou que o veterinário ainda ele encara o fígado como parte da parte gástrica, e na medicina humana isso já é hepatologista. Você acha que na veterinária a gente vai chegar nisso também? Não. Porque eu vejo o fígado muito voltado assim, para o pessoal que trabalha com endócrino, as alterações hepáticas, né? É que eu acho que antes quem tratava mais era o endócrino. Então, às vezes o pessoal, é vesícula e fígado, passo com você ou passo com endócrino? Isso. As pessoas ainda têm um pouco de dúvida. E com quem que passa? Com o cirurgião. Com o cirurgião, pronto. Resolveu. Eu acredito que é o gastro, porque a endocrinopatia pode causar Sim. alterações, principalmente de vesícula, mas nem sempre é. Então, às vezes a gente já faz a investigação e se tiver a parte endócrina associada, a gente trabalha junto com o colega. E você acha que existe cada vez mais vai ser segregado essas especialidades ou existe a possibilidade, por exemplo, um gastro se especializar em endócrino também para poder atender melhor esses pacientes? Porque eu vejo hoje muito veterinário querendo fazer uma segunda, uma terceira pós-graduação. O que você entende? Assim, como que você acha que vai? Eu acredito que na medicina veterinária no Brasil, acho que a gente vai acabar segregando mais. Porque, por exemplo, fora do país, a gente não tem gastro. Quem atende gastro é veterinário de medicina interna. É o clínico? É o clínico. Sim. Então, nos Estados Unidos é o clínico que faz a endoscopia, quem atende gastro é a medicina interna. Então, essa gastroenterologia a gente tem mais no Brasil. Fora a gente não tem isso. É interessante nos Estados Unidos, o cara que faz clínica, ele também pega ultrassom, ele vai lá dar uma olhada, ele também vai, leva para o raio-x, ele radiografa, ele vai dar uma olhada também. É estranho, né? Porque a gente se comparando, outro dia eu fui falar sobre anestesistas em hospital americano, é pouco, né? Não tem quase anestesista. Eles usam muito o technician deles que vai fazendo... ele cria o veterinário faz o protocolo anestésico, o cirurgião normalmente faz o protocolo, e alguém executa aquele protocolo. E ele acaba acompanhando a parte anestésica. Hoje eu vejo muito cirurgião que nem olha para anestesia, não está nem aí com anestesia. E isso eu acho que até é um pouco ruim, né? É difícil avaliar de forma correta. Você fala assim, pô, o que seria, né? Melhor o cirurgião controlar junto a anestesia ou não? Deixa só para o anestesista. É complexo, né? Sim. É igual o gastro. Você fala assim, o cara vai trabalhar sozinho o gastro? Não, ele tem que ter alguém junto, né? E você trabalha mais com quem? Com dermato, com hemato? Porque hoje tem os hematologistas, né? Eu acho que é mais o endócrino e oncologista. E oncologista. Eu acho que são onco deve ter muito, né? Sim. E que tipo de tumor que você mais vê na sua rotina? Eu vejo mais tumor de fígado, acho que é o que eu pego mais. Mas a gente tá pegando alguns casos de tumor de estômago. Às vezes um achado. A gente acha que faz endoscopia por outro motivo, quando vê lá tem uma formação, carcinoma. Já pegamos linfoma de grandes células em cães. Olha só. Linfoma alimentar em gato, acho que é a maior rotina nossa de... Eu ia chegar nos gatos já, porque gato, pra quem é gastro, eu vejo assim que é uma loucura, né? Como é que... Porque o gato chega naquela tríade, assim, né? Chegou em tríade e falei, e agora? Vamos... Vai pra quem, né? Vai pro especialista em felinos. Aí o especialista em felinos fala assim, isso é tríade, chama um gastro. Aí... O gastro entra normalmente com corticoide. Você usa muito corticoide? Corticoide. É muito corticoide, né? Muito corticoide. Aí entra com corticoide. Aí o negócio não anda muito bem. Não, precisava passar com um onco. Aí o onco fala assim, mas por que entrou com corticoide? Isso pode ser linfoma. Cara, ficar aquela briga. É uma briga, né? Você vê isso na rotina também com gatos? Hoje eu acho que tá um pouco melhor, porque o linfoma de alimentar nos gatos geralmente é de pequenas células. Então ele é um pouco mais tranquilo de tratar e tem menos chances de um resultado bem melhor. Então, acaba que o protocolo da doença intestinal inflamatória do linfoma, ele é muito parecido. Entendi. Tanto que tem algumas pessoas que falam, tem necessidade de diferenciar, fazer a biópsia. Eu sempre falo que sim, porque apesar do tratamento ser parecido, prognósticos são diferentes, a evolução do paciente é totalmente diferente. É verdade. Então, dos outros tipos de linfoma que os gatos têm, o linfoma alimentar é o mais tranquilo, entre aspas. Então... é um pouco mais fácil. Agora, quando já é de grandes células, quando já não responde ao tratamento convencional, aí tem que ir ao oncologista mesmo. O quadro é grave. Eu vou entrar num assunto um pouco polêmico com você, que é a alimentação natural. Né? Eu quero saber o que você pensa, o que você pensa de ração. Como que você vê a evolução das rações?
Porque eu tenho certeza que muita gente procura um gastro pensando numa solução e muitas vezes a solução é uma troca de alimento. Né? Eu acho que se começa por aí. Eu lembro quando lançou a ração da Royal Canin gastrointestinal, então qualquer cachorro que chegava com diarreia, olha, troca a ração, entra na gastro aqui para normalizar esse quadro entérico. O que você vê na questão alimentar hoje? Como que vem evoluindo a questão alimentar e como que você vem abordando os tutores em relação ou alimentação natural, ou alimentação crua? Hoje a gente vê muita gente falando da alimentação... Fazendo a barf, né? O que você pensa disso? Fala um pouco sobre ração primeiro, depois a gente vai entrando nas outras. Então, hoje, o consenso atual de enteropatia crônica, a gente sempre recomenda primeiro a troca da dieta. Então, isso já os trabalhos indicam isso. E a recomendação é, geralmente, uma dieta hipoalergênica, para descartar essa parte alérgica, que, segundo os estudos, 60% dos casos de enteropatia crônica é alimentar. Entendi. Então, a gente sempre recomenda realmente trocar a dieta. Então... Eu, no modo geral, uso a hipoalergênica e a maioria das pessoas já começa com a gastrointestinal, mas a gastrointestinal ela não é uma proteína hidrolisada. Entendi. Então, a gente acaba indicando a hipoalergênica ou uma dieta monoproteica, que aí seria o caso das alimentações naturais. Então, geralmente, é proteína de frango, proteína de cordeiro, coelho, peixe, e a gente faz essa triagem de alimentação para verificar se o paciente responde ou não. Sobre a BARF, hoje os estudos a gente não recomenda muito, porque o risco de transmitir alguma doença para o animal ainda é grande, mesmo fazendo aquele congelamento prévio. Sim. Então, o paciente já tem uma intolerância na parte de intestino. A chance dele ter contato e evoluir mais rápido para ter a doença é maior. Então, a gente não recomenda a BARF hoje por isso. Você não indica o tratamento durante? Não, a alimentação crua não. E a proteína que você vê mais... eu não ia falar tóxica, mas não tóxica, mais alérgica para os pacientes caninos hoje, felinos, qual que seria? Eu vejo frango, né? É o frango, acho que é o frango, porque tudo tem frango, né? Então, mas é a pior proteína. Se você falasse assim, eu vou trocar, eu quero fazer comida em casa, meu cachorro tá com... E ele tem, meu cachorro tem, eu precisaria até entrar uma hora numa alimentação natural. Mas assim, eu penso frango, mas muita gente fala, eu sempre dei frango a vida inteira. Ou eu sempre dei ração com um pouquinho de frango desfiado. O que você pensa nessa alimentação caseira, assim, que a maioria das pessoas que dá ração, elas misturam alguma coisa? Como que funciona isso na sua cabeça como médica veterinária voltada para isso? Então, é um problema porque você acaba mimando o seu paciente, né? O seu animalzinho, exato. Acaba sendo um problema na parte comportamental. E aí, muitas vezes, o tutor, eu vou trocar para uma hipoalergênica, mas ele não aceita. Então, eu oriento trocar para uma proteína suína, ou peixe. Peixe é muito bom, né? Tilápia é o que eu mais gosto. É o que eu mais uso também. Então eu falo para trocar, de vez em colocar o franguinho na dieta, você vai pôr a tilápia. Vai ser. Mas o frango é o campeão mesmo de alergias. Então, frango, cenoura, também pego muito paciente com alergia à cenoura. E você acha que a alergia... Eu tô fazendo pergunta porque eu tô com dúvida, tá? É isso, ponto. Então, o cachorro que tem um quadro alérgico dermatológico e às vezes ele pode ter um quadro alérgico entérico, subclínico. Quando você faz a mudança alimentar, às vezes esse quadro entérico melhorando, não necessariamente a pele melhora 100%, mas você vai ver algumas respostas, né? Ganho de peso, ganho de massa, bolo fecal, etc. A maioria das pessoas elas têm uma dificuldade muito grande no hábito alimentar. Eu acho que esse é o grande ponto, pelo menos eu como ortopedista, muitas vezes eu pego um paciente obeso, aí a maioria das pessoas fala assim, mas ele está obeso porque ele não está andando, doutor, está com dificuldade de andar. Você deve ver na sua rotina também a dificuldade de manejo alimentar. Então, a gente falou sobre a ração hipoalergênica é uma ração que tem um índice calórico maior. Exato. E aí, como que você trabalha isso com seus pacientes? Depende, assim, se tiver a opção, a gente tem algumas rações hipoalergênicas que tem menos caloria, algumas marcas têm, mas se o animal é extremamente obeso e isso é um problema, às vezes eu entro com a opção de obesidade. Mas aí eu não consigo fazer a triagem alimentar 100%. Me explica o que é triagem alimentar. Triagem alimentar é quando a gente vai fazer o teste terapêutico, então a gente vai tirar a ração comercial que ele está habituado a comer e trocar para uma hipoalergênica, e o ideal é observar de 4 a 6 semanas. Se o animal tiver melhora clínica 100%, eu posso dizer que ele tem uma hipersensibilidade alimentar.
Então, a gente mantém a troca da dieta e o paciente está bem. Agora, se o animal tem uma resposta parcial ou nenhuma, eu posso dizer parcialmente que a dieta fez diferença. Mas não é a principal causa daquele vômito, daquela diarreia. E a dieta tem que ser exclusiva. A dieta tem que ser exclusiva. Não pode dar um pedacinho da manga, um pedacinho da cenoura, um pedacinho de chuchu. Geralmente eu coloco chuchu, que geralmente não dá alergia, e a proteína inédita. Chuchu é hipoalergênico? A Mariana às vezes não dá processos alérgicos. Geralmente eles gostam. Não sei mesmo? porque eles gostam de chuchu, mas eles gostam. Eu conheci um cachorro que ele comia abobrinha crua. Ele era um paciente obeso. Ele teve um tumor de adrenal, eu operei. E a gente precisava fazer uma dieta nele. E aí passou com uma nutróloga. Aí eu vi um dia na recepção ele comendo... tipo, um pedaço de abobrinha crua, assim, crocante. Eu vi ele... Eu falei, não, mas ele tá comendo abobrinha crua é porque não tem caloria, não causa alergia. E ele adora, olha como ele adora. Cara, o cachorro comia abobrinha crua. Eu nunca tinha visto isso. E chuchu também eles gostam e ela não tem caloria também. Então, pensando no paciente obeso, é uma opção de dar saciedade. Tem animal que gosta de chuchu cru. Cru? Caramba. Que loucura. Eu sempre peço pra cozinhar, mas tem uns que gostam de cru. E se a gente for pensar nessa linha, vamos falar do alimento, eu acho que é um ponto importante, principalmente para aquele ouvinte que é leigo, ou tutor mesmo. E a maioria dos tutores hoje eles têm como hábito comprar um petisco, né? Ou vamos falar suplemento, mas assim, alguma coisa que dê um agrado fora do momento da alimentação. O que você acha sobre petiscos? Qual que é a tua visão sobre petiscos? Tem petisco bom? Tem petisco ruim? Como que funciona? O que você enxerga que é bom no mercado? O que é ruim? O que você indica? O que você não indica? Esses petiscos que tem muito corante, esses bifinhos, por exemplo, é uma coisa que eu não indico para nenhum paciente, nem que não seja problema gastrointestinal. Tá. Mas o paciente que tem alteração gastrointestinal, eu sempre peço para ele ver na composição, porque a gente tem alguns petiscos que são de carne de cordeiro, carne exclusiva suína. Então, esses pacientes que a gente já sabe que tem esse processo alérgico, a gente pede para evitar o que tenha conteúdo de frango. Tá, o frango. Para gato já é um pouco mais difícil, porque a maioria dos sachês tudo tem proteína de frango. Mas aquele churu lá, churu, tem? Churu tem, mas tem uma outra marca similar ao churu que não é de frango. Olha só. Então, para gato, eu acho que é de peixe, salmão, se eu não me engano. Então, para gato, a gente tem menos opção para cão. Então, eu sempre peço aqueles petiscos que não são coloridos, o bifinho, para tirar. E se o animal tem alteração gastrointestinal, ver uma proteína diferente. Você sabe que eu tenho o hábito, no meu atendimento, de sempre dar um biscoito para um cachorro, né? Assim, pros cachorros de modo geral. Eles adoram, eles entram, eles ficam felizes, entram lá felizes da vida. Pedem biscoito. E eu ganho meus pacientes, assim, com um pouco desse hábito de dar um biscoito, dar uma recompensa. E uma vez um cliente falou assim, não dá esse biscoito seu porque ele tem alergia e tal. Eu falei, mas esse biscoito é farinha, é um biscoito bem porcaria que tem lá, ele tem cheiro de chocolate. Eu falei, não, tem só farinha. Ele falou, não, com certeza tem frango. É um cliente meu que ele trabalhou muito tempo com parte farmacêutica, né? Ele falou, com certeza esse biscoito tem frango. Eu falei, mas não tem cheiro de frango, não tem gosto de frango. Ele falou, mas olha na composição que tem. E tinha óleo de frango. Você já viu isso? Óleo de frango? Já, tem alguns que tem. Mas de onde sai o óleo do frango? Eles pegam o frango, esmagam e tiram o óleo? Ou é da pele, ou é da pena? Não sei te responder isso. Será que tira o óleo do frango? Mas tem uns que tem óleo do frango só. Cara, óleo do frango. Mas é pra dar palatabilidade? O que será que é? Acredito que sim. E faz mal como qualquer proteína do frango. O ideal é tentar tirar tudo de frango. Tem alguns que tem assim, petisco que tem uma boa parte de cordeiro e aí alguma coisinha de frango. Então... Aí eu sempre peço para tentar evitar esses petiscos. Se a gente vê, depois da triagem alimentar, que a dieta não fez muita diferença, aí já dá... Já libera. Aí libera o frango de volta. Eu sempre atendi muita senhorinha que a vida inteira deu frango junto com a ração. E a gente sabe que isso é um hábito muito comum. As pessoas misturam alguma coisa na ração. Você não deve ver diferente, né? Eu acho que isso continua. A maioria das pessoas mistura. Como que você orienta? Porque é um momento delicado, né? Eu acho que para você deve ser o momento mais delicado é falar assim, olha, precisa mudar esse hábito da senhora, a senhora tá fazendo mal. Acho que o primeiro ponto é que eles não entendem que o frango faz mal. Ele toda a vida comeu frango. Eu sempre explico, porque tem algumas reações alérgicas que a gente precisa de um contato a longo prazo para desenvolver. Falei, hoje a gente vê muitas pessoas com intolerância à lactose e quando criança tomava leite e não tinha intolerância à lactose. Eu tomava aqueles... Sabe, você já viu aqueles chup-chup de doce de leite? Sim. Eu comprava um de 1 quilo. Meu pai falava que eu descia pra praia, parava ali naqueles restaurantes de beira de estrada, comprava um negócio de 1 quilo e comia 1 quilo de doce de leite.
E zero, já nada. Hoje se eu tomar um copo de leite, acabou. Eu tenho que sair correndo. É incrível isso, né? Como a intolerância ela é acumulativa. Ela é acumulativa, exatamente. E a maioria das pessoas não entende que é acumulativa. Tem muita gente que fala assim, mas tem alergia aqui, nunca teve alergia. Exatamente. Então, hoje, quando eu associo muito à medicina humana, eles começam a entender. Ah, eu tenho um amigo meu que também tinha, ou eu tenho intolerância à lactose, eu não tinha antes. Então, eles conseguem entender um pouco mais fácil. Mas aí eu tento não tirar o que mistura na ração, e sim trocar. Porque se eu falar assim, você não vai dar mais nada além da ração, ele vai dar. Com certeza. Certeza que vai dar. Certeza que vai dar. Ele vai esconder. Então, eu prefiro liberar alguma coisa. Você fala assim, vai lá, compra um cordeiro. Quando cordeiro, pega um chuchu, mas eles adoram chuchu. Aí depois fala, eles gostam de chuchu mesmo. Aí fala, pega o lombo suíno, corta, põe na airfryer, ele fica crocantezinho, eles gostam. Aí Pô, receitas, né? Vamos lá, vamos falar umas 3 receitas. Lombo suíno foi boa, eu não sabia lombo dessa. Suíno, tem um cliente que ele corta bem pequenininho e põe na airfryer, porque ele fica treinando o cachorro. E aí ele falou que fica crocante, ele gosta. Olha, eu vou fazer pros meus. Tem as latinhas da hipoalergênica, ela não é muito boa para fazer o cookie. Mas eles falam que deixa congelado, aí tira, aí quando ele vai descongelando, ele consegue ter um formato do cookie e consegue dar também pro paciente. Só. Então, os tutores mesmo vão me passando. Deu certo fazer isso, ó. Batata doce é bom? Porque eu tenho uma cliente que dá muita batata doce como petisco. É bom, geralmente eles não têm processos alérgicos com a batata. A batata doce. Alho e cebola. Muito pouca quantidade, a gente sabe que dependendo da quantidade vai intoxicar. Então, eu geralmente falo para não colocar. Não põe alho e cebola. Não põe, eu já não recomendo. Mas a gente sabe que é uma quantidade pequena só que pode, que não teria problema. A gente fala um pouco sobre chocolate, né? Você que está na área gástrica, você já viu intoxicação por chocolate? Já pegou alguma vez? Já não peguei como gastro, peguei como clínica geral. Clínica geral. E aí, o que dá? Porque eu nunca vi. Outro dia eu cheguei em casa e fiquei assustado que a gente tinha ido para uma cidade dessas que tem... Eu não lembro se foi Campos ou Monte Verde, mas meu filho comprou caixa de chocolate e deixou na escada para dar para a sogra dele. No dia seguinte de manhã, a gente desceu na cozinha assim, tinha caixa espalhada no chão. Nossa. E todos os bombons, caixa grande, e todos os bombons comidos. Eu falei, bom, alguém vai passar mal aqui, né? Chamei os 3 cachorros de casa, falei, quem pegou isso aqui? O primeiro que abaixou a cabeça foi pro lado foi a Glória. Aí eu falei, puta, a Glória não deu nada. Ela não teve absolutamente nada. Eu falei, bom, ou ali não tinha chocolate, que é uma possibilidade, né? A gente chama de chocolate ao leite. Mas o que você pegou de sintoma clínico? Geralmente vômito e diarreia. Vômito e diarreia. Muito vômito, muita diarreia, às vezes diarreia com sangue. Caramba, bom, mas não pegou quadro neurológico, nada assim? Não cheguei a pegar. É, porque eu nunca vi. Né? O pessoal fala que dá, tudo, mas eu particularmente... Eu tinha uma cliente que ela fazia brigadeiro pro cachorro. E ela dava toda semana. Não adiantava falar, porque ela falava que o cachorro esperava. E nunca deu nada. Nunca deu nada. É estranho, porque o brigadeiro vai aquele chocolate em pó, né? Exatamente. O chocolate do padre a gente usava. Eu falei, não pode dar. Ela, não, mas ele espera toda sexta tem brigadeiro. Vai ver que ela fazia brigadeiro com Nescau, mas daí tem açúcar pra caramba, leite. O cachorro era obeso, né? Então, ixi. Mas a questão ali, na verdade, foi por causa da obesidade, mas ela não queria tirar o brigadeiro de jeito nenhum. Bom, lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas faz parte, acho que, de qualquer profissão hoje. E na tua área, como gastro, a gente vê que a obesidade é um problema. Dentro do teu segmento, o que você vê como abordagem ao paciente obeso? Como que você vem abordando esse paciente para tentar... Porque a gente fala em gastro, tem muita gente que fala assim, vou fazer a cirurgia bariátrica. Você acha que vai existir cirurgia bariátrica para cachorro em algum momento, não? Eu acho que não. Não, né? E você, que você acha? Acho que não. Eu acho que não. E como que a gente vai trabalhar essa especialidade pro paciente obeso? Você acha que existe alguma técnica, assim? Então, eu pego mais paciente obeso com alteração principalmente de vesícula. Tá. Que muitas vezes está relacionado com a parte endócrina também. Sim. Então, muitas vezes, se dá, já acaba trabalhando junto com o endocrinologista. E a gente tem uma das principais doenças do fígado do cão, a hepatopatia vascular, ou conhecida como esteatose hepática, é a maior rotina que a gente tem. Então, só fecha com biópsia. Fecha com biópsia, porém, a gente tem algumas alterações nos exames que nos sugerem bastante. Então, uma fosfatase muito alta e uma LT discretamente aumentada ou até normal. E é um paciente obeso. Então, muitas vezes, isso está associada à esteatose. Que fez a triagem pro hiperadreno e não fechou. Não tem hiperadreno, não tem hipotiroidismo. E tá com a fosfatase lá na lua. Tá, a fosfatase lá. E aí, esteatose faz o quê? Dieta, né? É dieta.
Aí a gente entra com medicação, entra com dieta. Até o animal endocrinopata, ele também tem a hepatopatia vascular. Então a gente tem que tratar junto. E aí, às vezes o tutor vendo que já está começando a ter alteração, eles já acabam aceitando fazer a dieta. Mas é uma conversa ali que a gente tem que ter. É igual o gato obeso, né? Eu peguei muito na minha época de mais clínico, assim. Hoje eu acho que, sei lá, a gente pegava muito aquela lipidose hepática em gato, né? Era muito comum. Chegava aqueles gatos obesos enormes e tal. Faz 2, 3 dias que não come, começava a ficar um pouco amarelo, tinha que sondar. E faz tempo que eu não vejo lipidose hepática em gato. Eu não sei, como é que tá na tua rotina? Você tem visto lipidose hepática? Eu pego até que bastante lipidose. Como a lipidose geralmente ela é secundária, então acaba muitas vezes ficando mais em hospital do que vindo no especialista em si. Entendi. Mas tem bastante. É que é um pouco diferente a lipidose hepática no gato para esteatose no cão. O do cão geralmente eu brinco é o cão gordinho feliz. Ele tá bem, ele tá só com o aumento da fosfatase. O gato, com esse acúmulo de gordura, na verdade, veio por uma anorexia. Então aí já é o quadro do gato mal, clinicamente. E muitas vezes ele vai parar de comer por outro motivo, doença renal, diabetes. Estresse, né? Estresse, doença intestinal inflamatória, a própria tríade também evolui. A tríade, Interessante. E nos diagnósticos, né? A gente estava falando um pouco sobre diagnóstico. Você falou sobre a endoscopia como um principal método diagnóstico. Mas o ultrassom, ele te leva a ter algumas informações. E a gente estava comentando um pouco sobre a tomo. Você chega a pedir tomo para alguns pacientes que você tem alguma suspeita, Como que você trabalha o diagnóstico dentro da tua rotina? O que você usa demais? Você falou acho que a endoscopia era algo que tem crescido muito. A gente usa muito ultrassom. Acho que na gastro o ultrassom é uma ferramenta importante até para a gente decidir como que a gente vai abordar esse paciente. Tá. Então, assim, a endoscopia é muito boa, tem muitas vantagens, porém a gente sabe que dependendo da localização da lesão, o endoscópio não chega. Sim. Então, quem vai me dizer isso muitas vezes é o ultrassom. Se eu tenho uma lesão no jejum importante, talvez a endoscopia não vai ser indicado, porque a endoscopia não chega no jejum. Então, a gente consegue até optar, às vezes, pela biópsia cirúrgica, dependendo da localização. A tomografia a gente utiliza bastante. Então, eu uso principalmente para diagnóstico de shunt, até para a gente verificar, apesar do ultrassom vascular ser uma ferramenta importante, mas acho que a tomografia ainda ajuda. Acho que é mais superior, até para a gente pensar na abordagem cirúrgica. Vesícula também e as malformações, que a gente vem pegando bastante. Fígado. Esses dias eu peguei no cachorro uma formação no pâncreas. Nossa. Então a gente consegue com a tomo ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Mas o exame de base muitas vezes é ultrassom mesmo. Entra pela ultrassonografia. O raio-x contrastado, quando eu leciono um pouco sobre cirurgias do trato gastrointestinal, eu falo bastante sobre contraste radiográfico, principalmente em esôfago, que é bem importante. Mas existem uns processos de esvaziamento gástrico, né? Você chega a pedir aquele trânsito gastrointestinal para ver o tempo de esvaziamento? Não é um exame que a gente pede muito mais na rotina. Eu fiz algumas vezes cirurgia de estenose de piloro, que fazia lá o contrastado, o piloro estreitinho, não passava nada pelo piloro, abria, chegava lá, o piloro parecia que ele estava assim com uma cãibra, sabe? O anel pilórico ele estava fechado, aí tinha que fazer uma plástica para abrir. Mas eu nunca soube entender de onde que vem isso, por que acontece, se é neurológico, se é iatrogênico, se é por corpo estranho. Você já viu isso? Como que é? A hiperplasia de pilório geralmente ou é neoplasia, ali na região, ou processo inflamatório crônico, que aí seria autoimune. A maioria dos pacientes é inflamação autoimune. E eles respondem ao uso de corticoide também? Ou você manda para cirurgia para... Então, geralmente a gente fecha hoje por endoscopia. Então, na endoscopia a gente já vê o antro bem aumentado, a gente já aproveita e já faz a biópsia e vê como está a entrada do duodeno. Para não precisar fazer, acho que é Barrault, né? A técnica de Barrault. Isso. Que é uma cirurgia um pouco complicada, né? Pós-operatória é bem complicada. Então, a gente geralmente faz a biópsia ali local e aí, dependendo do que vir na biópsia, a gente vê. Se for processo inflamatório, a gente tenta fazer o tratamento clínico. Corticoide, ciclosporina, mudança de dieta, procinéticos. Agora, se for tumor, a gente recomenda, às vezes, fazer a remoção cirúrgica. Se for possível fazer a remoção. Sim, dependendo do tumor, às vezes é viável, às vezes não é, né? Às vezes é inviável. Ciclosporina, você falou de antihistamínico, né? Um antialérgico, um imunomodulador, não sei como. Imunomodulador. Antigamente se usava muito azatioprina. Isso. Tá voltando?
A azatioprina o pessoal não usa tanto pelos efeitos colaterais. Então a gente sabe que não é comum acontecer, mas pode acontecer a aplasia de medula. Então as pessoas têm um pouco de receio com a azatioprina. Eu tô te perguntando porque eu sou velho e na minha época a gente fala, não, azatioprina. Mas eu vou te falar, tem um paciente que só responde às vezes a azatioprina. Entra com ciclosporina, não responde, entra com leuqueria, não responde, e a azatioprina fica bem. E eu lembro que ela foi não, saiu do mercado, a azatioprina ninguém mais usa. Eu falei, como assim, gente? Isso aí... porque tem efeito colateral, pode dar neoplasia hepática, uma vez... Ela aumenta as enzimas hepáticas, isso é bem comum dela. Mas eu acho que o maior medo é a aplasia de medula. Só que se você fazer o hemograma semanal certinho... Se estiver acompanhando... fazer acompanhamento... Eu não tive... Os poucos casos que eu usei, eu não tive problema. E tive boa aceitação, a maioria dos pacientes. Eu usei algumas vezes, eu também vou te falar que eu nunca vi acontecer. Mas, enfim, dizem que acontece, né? E corticoide. Vamos entrar na linha dos corticoides. Você deve odiar meloxicam, pelo visto. Não uso. Principalmente os pacientes que têm inflamação, usa Maxicam, Meloxicam. Passa Maxicam, Meloxicam pro ortopedista, né? Isso, aí ele manda, doutor, o animal tá vomitando. Sempre vomita com Meloxicam. Tô errado? Não. Você prefere, se você fosse prescrever um anti-inflamatório, carprofeno ou o Meloxicam? Pra gato eu gosto de Meloxicam. Agora carprofeno... Pra cão. O Carproflan, né? O Rimadil, o famoso Rimadil. Agora seria pra cão. Pra cão. Eu não gosto muito de usar Meloxicam em gato. Na verdade, toda vez que eu tento fazer um pós-operatório, assim, eu falo, não, entra com prednisolona mesmo, vamos no corticoide. E é engraçado que eu chamei uma especialista em nefro aqui, a Débora, muito boa. E eu falei, qual o melhor anti-inflamatório pro rim? Ela, o menos pior, né? Acho que Não, eu prefiro o corticoide. Pra você, o corticoide também deve ser... o corticoide que a gente mais usa. É o que mais usa. Porque o corticoide, ele tem a questão de ele agir mais rápido que os imunossupressores, então, azatioprina, ciclosporina. A maioria dos imunossupressores demora em média de 15 dias para fazer o seu efeito máximo. Sim. Então, o corticoide, o efeito é rápido. Então, o paciente responde bem. Nosso paciente geralmente não tem apetite, então o corticoide aumenta o apetite do paciente. E a gente vê a resposta bem... Tem pacientes que a gente não consegue desmamar o corticoide, isso às vezes acontece. Mas é o que a gente tem mais resposta. Dificilmente anti-inflamatório não esteroidal a gente usa. O único que a gente usa, que muita gente não sabe que é anti-inflamatório não esteroidal, é mesalazina. Mesalazina não esteroidal. Só que ela não tem os efeitos colaterais de um anti-inflamatório não esteroidal comum. Então a gente usa muita mesalazina para as colites. Então ele com bons resultados. Tem bons resultados. Mas você usa como se estivesse escalonando, assim. Você vai deixar o corticoide por último, usa a mesalazina primeiro. A mesalazina para inflamação de colo, ele é o primeiro que eu utilizo. Legal. Porque a maioria dos pacientes responde bem com a mesalazina. E ela tem poucos efeitos colaterais. O que a gente vê mais é urina mais escura e secreção no olho, que ele pode causar olho seco. Olho seco. E os oftalmos odeiam quando a gente entra com a mesalazina. Mas para colite é o que responde muito bem. Mais às vezes do que o corticoide. Olha, e quando você fala corticoide, você pensa em Dexa, Pred ou... Geralmente é prednisolona. A gente pode usar budesonida, mas a gente não usa tanto. Porque a budesonida, ela foi, quando lançou na veterinária, o pessoal falava, ela não tem muitos efeitos colaterais. Mas ela é potente também. E de longa duração, de longa duração. Então, ela não é aquela coisa, é leve. Não é tão leve assim. A gente tem que saber. Eu uso em alguns casos, mas a gente tem que saber usar. E no ambulatório, se eu precisar, uma Dexa? Uma Dexa. Ambulatório Dexa, com certeza. Olha só. Tá vendo? Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, eu não gosto de corticoide. Eu falo, cara, corticoide é vida. Corticoide é vida. Salva. Mas a gente sabe que existem vários... Quando eu estava fazendo mestrado com lesão medular, eu fui fazer um seminário e metade da turma... Isso lá no HC. E era só médico, né? E a gente ia falar sobre trauma medular e tal. E em humanos tem muito problema de trauma medular, eles estudam bastante. E metade da turma ia falar sobre o uso do corticoide e metade da turma ia falar sobre os problemas do uso do corticoide em traumas medulares. Então, assim, a gente sabe que o universo médico ele é meio dividido das pessoas que gostam do corticoide e das pessoas que não gostam do corticoide. E eu vejo que na gastro, assim como na dermato, né, o corticoide ele é o grande responsável por você conseguir evoluir um paciente. Sim. Né? Tem muita gente que fala, eu não vou usar o corticoide porque eu preciso ver como que vai ser. E às vezes você precisa para poder melhorar a condição clínica do paciente. Gato, por exemplo, né? Eu tava com uma gatinha de um senhor que eu te falei que eu tava atendendo ainda, né? Uhum. E ela tem doença inflamatória intestinal. Falei na época sobre a possibilidade de um linfoma, ele não quis, é uma Bengal de 14 anos. Enfim, consegui segurá-la numa dose de 0,3
ml vai dar quase 0,2 miligrama quilo dessa gata de prednisolona. E ela estava indo super bem, agora teve uma crise. 6 meses, teve uma crise. E é interessante que a crise dela é uma crise gastroentérica, mas ela também piora a função renal. Quando eu aumento a dose do corticoide, ela melhora a parte digestória e ela melhora também a função renal. Não que assim ela tenha sintomas clínicos de uma disfunção renal, mas você dosa lá, a creatinina está em 1,9, 2, entra com corticoide e baixa. Então eu não sei se o efeito do corticoide também tem uma questão inflamatória renal ou se, sei lá, faz mais hemodiluição por ingestão de água. Ou às vezes pelo fato dela estar inflamada, não se alimenta direito, perde massa muscular e a gente pode ter aumento da creatinina também. Paciente com muita massa muscular que perde rápido também aumenta, né? Aumenta. Pode ser por esse fator também. Interessante. A desidratação, que esse paciente também vai ter, e acaba tendo azotemia pré-renal também. É uma possibilidade. Então, corticoide, você usa de longa duração? Como que funcionam os tratamentos? Depende muito de cada paciente. A ideia, se a gente pensar naquele paciente que tem doença intestinal inflamatória, a gente inicia o corticoide e muitas vezes associa o imunossupressor. Porque a longo prazo o imunossupressor vai dar menos efeitos colaterais do que o corticoide. Então a gente começa com o imunossupressor e corticoide junto e vai desmamando aos poucos o corticoide. Então tem pacientes que a gente consegue desmamar ao ponto de tirar e manter ele só no imunossupressor. E aí, com o tempo, você vai tentando desmamar o imunossupressor. Às vezes, tem paciente que você consegue tirar tudo. E não precisa de medicamento. O imunossupressor é ciclosporina ou azatioprina? Ou leukeran. Ou leukeran. Leukeran também. No caso dos gatos. Cão também dá para usar o leukeran. A gente tem algumas respostas bem positivas com o leukeran para cão. Interessante. Cão grande, principalmente, porque a ciclosporina acaba sendo muito cara. Sim. Então, o leukeran é uma opção também para esses animais grande porte. Que gastam muito dinheiro, né, Dudu? Sim. Então, tem pacientes que a gente consegue controlar dessa forma. Tem paciente que só responde bem à cortisona. É muito individual. E acaba sendo a resposta muito individual do paciente. Por ser uma doença autoimune, então a gente vai... E é considerada uma doença autoimune? Hoje em dia é a teoria mais aceita. Ser autoimune. A gente sabe que tem muitos fatores envolvidos. Então, genética, alimentação, microbiota, sistema imunológico e hoje a gente fala fator ambiental também. Você acha que a gente vai chegar na mesma linha do humano? Você tá estressado, você tá ansioso. Essa ansiedade aí tá aumentando o seu cortisol. Se aumenta o cortisol, você inflama. Será que os cachorros também vão inflamar por causa de excesso de cortisol? Não o corticoide, mas do cortisol endócrino, ou de produção própria, por estresse, por ansiedade. Porque a gente vê muito caso de problema comportamental hoje. O que a gente sabe que o paciente que já é diagnosticado com uma doença crônica, o fator estresse vai interferir. Então, às vezes o animal tá super bem clinicamente, passou por um estresse, ele acaba tendo uma crise. O que a gente não tem ainda comprovado é que ele é o causador. Porque não necessariamente o que estressa um animal estressa o outro. Então é difícil a gente ter algum trabalho que consiga comprovar isso. Mas que o paciente já tem alteração crônica, ele vai interferir com o estresse. Tanto que hoje a gente fala fator ambiental, porque isso interfere bastante. Então o fator ambiental é algo muito preocupante. E isso é um tema bastante relevante, eu acho que na medicina veterinária de pequenos, porque a gente tem uma onda aí de ambientes que não são muito favoráveis aos cães, não só para a parte gastro. Eu tô cansado de ver aquele casal novo que comprou um cachorrinho e aí os dois trabalham e eles chegam em casa, o cachorrinho tá lá querendo brincar, a pessoa senta no sofá, vai lá no corredor do apartamento, joga o brinquedo lá no fundo do corredor, o cachorro sai correndo do sofá, pula em cima, sai escorregando, patinando, luxa as patelas, enfim. Então a gente vê muito problema ambiental e hoje eu acho que o futuro da saúde dos pets vai ser um pouco enriquecer esse ambiente para que eles tenham uma qualidade cada vez maior. Agora eu queria sair um pouco dessa parte chata da medicina e falar um pouco sobre a sua carreira. Você dá aula na FAM, você é uma professora universitária. Como que tá para você essa carreira de professor? Você gosta de dar aula? O que você tem sentido? Quanto tempo você dá aula? Eu tô dando aula na faculdade já faz uns 3 anos. E durante a residência eu não curtia muito dar aula. Mas aí os professores de lá acabavam falando, não, vocês vão ter que participar da aula prática, vocês vão ter que me ajudar a aplicar prova. E eu acabei pegando gosto dessa parte de acadêmica. Aí surgiu uma oportunidade e aí eu tô adorando. Na verdade é uma coisa que eu gosto muito. Você não fez mestrado? Ainda não. Mas quer fazer mestrado? Quero fazer mestrado. E você dá aula para qual ano, qual uma disciplina? Eu dou disciplina de clínica de pequenos, semiologia. Então é terceiro ano. E aí?
que você acha dos futuros médicos veterinários que estão vindo? Precisa estudar um pouquinho mais, sabe? Estudar um pouquinho mais. É difícil, né? Toda vez que eu trago um professor aqui, eu entro nesse tema, porque eu acho bom, assim. A gente tem que discutir cada vez mais sobre educação, Sim. que é um tema importante. E sobre as ambições, né, dessa molecada que está vindo nova, o que eles têm de ambição. Porque eu vejo alunos que são incríveis, muito bons, e a gente não pode tirar o mérito deles. Com certeza. Mas a gente vê uma galera que entra aí, que quer surfar uma onda. Não, eu tô me formando, tô levando. Como é que é lá na tua faculdade, na tua turma? Eu acho que é muito parecido com o que você falou. Eu acho que muita gente ainda não entendeu a responsabilidade do que a gente tem, né? Os veterinários têm. Então, é tudo fácil, tudo é rápido. Eu vou sair, já vou fazer a pós e vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou fazer toda a cirurgia. Também. Eles pensam dessa forma, né? Eu falo, calma, não é bem assim. Demora, demora. É um caminho. E não é um caminho que não pode ser trilhado. Pode ser trilhado. Pode, mas é uma coisa que eu acho que isso acaba frustrando eles também. Porque quando eu fui coordenadora de hospital também, eu pegava muito pros trainees. E eu via que eles tinham uma expectativa de ter as coisas muito rápido. E aí eles frustravam. Frustravam rápido. Frustravam rápido. E aí tem uma rotatividade muito grande por causa disso. Você foi coordenadora em qual lugar? No Hospital São Paulo. No São Paulo, lá perto da... Isso, lá perto da Bom saber, porque eu gosto de coordenadores. Eu quero saber como é que as pessoas coordenam as outras, porque é um problema que eu tenho. É difícil. Eu sei que é difícil. É difícil. Mas essa questão da frustração, né? Eu vejo muito, assim, pessoas que lidam ou que estão dentro da profissão logo no começo da faculdade, aquele cara que foi fazer estágio, já se integrou num hospital. Ele acaba participando mais da rotina do médico veterinário que atua há bastante tempo. E ele entende que para ele chegar naquele ponto é um processo longo, que eu vejo que esses se frustram menos. Uhum. Agora, aquele que fez pouco estágio ou que não se conectou a alguma clínica ou algum hospital, quando ele sai para o mercado, que ele sabe, e aí, para onde eu vou agora, né? Que ele vai ver que ele vai começar limpando baia. Eu tive um aluno meu que chegou para mim e falou assim, pô, professor, eu não aguentei fazer estágio naquele lugar, o cara me deixou 6 meses limpando a baia. Aí eu não aguentei pedir as contas e fui embora. Eu falei, provavelmente você não estava limpando direito ainda, então por isso que ele não te tirou. Você tem que aprender a limpar a baia, é importante fazer isso. Então eu vejo que eles se frustram mesmo, eles não conseguem seguir em frente. E você, assim como professora, o que você recomenda para a pessoa que olha para você e fala assim, quero ser igual ela? Por onde eles começam? Onde que você orienta eles fazendo estágio? Eu sempre falo para eles tentarem procurar estágio desde sempre. Aí fala assim, mas eu não tenho tempo. Tenta ver um final de semana para você conhecer a rotina, ver o que você gosta. Eu mesma entrei querendo trabalhar com reprodução de grandes, não falava que não queria trabalhar com pequenos. É mesmo? E aí virei clínica. Como não? Vamos contar essa história aí. Como que você entrou falando de reprodução de grandes? Seu sonho era inseminar cavalo, inseminar vaca? Eu falei, acho que eu inseminar vaca. E depois eu fui fazer meu primeiro estágio no Jockey. Falei, não é pra mim. Grandes não é pra mim. Por quê? Não gostei. Não gostou do estágio? Não gostei do estágio. É porque eu acho que o Jockey, como é aquela questão de, infelizmente, o cavalo ser um negócio, um objeto. Um business, Então, no primeiro dia de estágio, o cavalo quebrou a pata. Aí. E aí eles queriam fazer eutanásia, eu achava um absurdo. Então, eu acho que eu acabei me frustrando um pouco nessa parte. Né? A gente sabe, faz muita eutanásia. A gente entende, Sim. Né? Não é legal, mas a gente entende o porquê. E aí eu acabei me pegando um desgosto com parte de grandes. Com grandes. Grandes é uma área... se a gente fosse pensar essa especialidade de gastroenterologia em grandes, é muito louco, né? Sim. Porque a gente vai falar em 4 estômagos em ruminantes, né? Em grandes ruminantes. No cavalo, aquele estômago diferente que o cavalo tem. E eles não têm uma especialidade gastro, né? Não tem. E aí eu falei, você vai fazendo estágio. Aí eu, no segundo semestre, fui fazer pesquisa com peixe. Fui trabalhar com carpa. Olha só. E aí eu falei assim, é bom que você vai conhecer. Mas produção de carpa? Não, foi com o pessoal do mestrado da USP. Fui fazer uma iniciação com pesquisa de carpa. E aí eu ficava muito no biotério, mexendo com os peixes. Foi uma experiência muito legal. Foi muito legal. E aí eu fui conhecendo outras áreas. Falei, pra gente saber se a gente gosta ou não, fazer área. Eu fiz estágio com marinhos. Eu falo, então aproveita todas as oportunidades que vocês têm. Mas eu não gosto. Às vezes você vai se encantar com aquela área,
Como me encantei pela gastro, gostei muito de imagem, é uma área também que eu gosto bastante. Ah, eu sou fã de imagem também. E eu falei, você vai só saber na hora que você... Ortopedia foi uma coisa que eu achei que eu ia gostar também, na hora que eu vi, eu falei, não é pra mim, não gosto. Mas ortopedia é super legal. Não, você mistura marcenaria... bem isso mesmo. Construção civil. Põe cimento ali. Engenharia, né? Então você tem toda uma mistura. Eu acho, a medicina como um todo, eu acho muito incrível. A veterinária, ela nos dá como pessoas uma liberdade de explorar, eu acho que mais a vida do que a própria medicina humana, né? Eu acho que a medicina humana, ela é uma carreira fantástica também, mas eu acho que ela bloqueia o médico numa área de tratamento de pessoas, só eles não entendem o mundo, como o mundo funciona. O veterinário, ele acaba estudando a vida como ela é na natureza e a gente acaba entendendo um todo, acho que muito maior do que o próprio médico. Então eu sou apaixonado pela medicina veterinária, mas eu falo exatamente o que você falou. Cara, vai ver tudo. Vai conhecer. Às vezes você acha que não quer aquilo, então e às vezes é aquilo que vai falar assim, nossa, é isso que eu quero trabalhar. Eu trabalhava com virologia. Eu comecei fazendo minha primeira IC com imunologia. Aí depois eu fui fazer iniciação científica com vírus, herpes e vírus bovino. Trabalhava num laboratório de grandes, assim. Mas eu via que assim, a área de pesquisa não era uma área muito lucrativa, né? Eu ficava meio frustrado com a área de pesquisa. Eu gostava de pesquisa, mas eu ficava meio frustrado. E a área de pequenos era a área que estava bombando. Eu, quando peguei em 2003, quando comecei, me formei em 2003, comecei em 2004, pequenos estava assim, deslanchando. E peguei uma época muito boa. Mas eu vejo que a área de pequenos agora está um pouco mais exprimida. Você sente isso também? Como que tá para você, assim? Acho que tá. Tem muito colega, né, na área de pequenos. Acho que hoje os alunos já entram querendo pequenos, né? Que acho que um tempo atrás era mais grandes, né, que o pessoal ia. Eu, na minha turma, eu lembro que eu fiz estadual de Londrina, mas era assim, primeiro que era diferente do que é hoje. Era metade homem, metade mulher. E independente se era homem ou mulher, metade ia para pequenas, metade ia para grandes. Mas também eu fiz faculdade no interior do Paraná, que era uma área muito rural, né? Tinha muito disso. Você está dando aula em São Paulo. Dificilmente um cara dentro de São Paulo fala assim, vou trabalhar com grandes. Um ou outro, é difícil às vezes achar. É raro, né? É raro. E eles têm lá a faculdade, na FAM, eles têm o hospital de grandes, assim? A gente ainda não tem um hospital. Mas eles vão para as fazendas fazer acompanhamento. Tem as fazendas parceiras. Parceiras, isso. Às vezes vai os animais lá também. Ficam um período, mas a gente não atende, não tem um hospital. Você nunca ficou com vontade de passar um endoscópio no cavalo para ver como é que tá o estômago dele? Vontade a gente tem. No colo, né? Vamos ver esse colo. Eu acho incrível. Tudo enorme, né? Tudo grande. Para cavalo eles ainda fazem bastante, né? Endoscopia. Bastante. E cavalo, tudo bem, boi também tem. Mas eu acho que na rotina de um cara que atende cavalo ainda tem um valor agregado. Dependendo do cavalo, é bom, né? O cara gasta um dinheiro, põe uma grana. Se for um animal de abate, por exemplo, esquece. Ninguém vai pôr dinheiro ali. É meio até bizarro, né? Assim, é até antiético. A gente falava, vamos mochar o bezerro ali. Eu lembro da gente indo para a faculdade para cortar um chifre de um bezerrinho, queimando a ferro. Não tinha anestesia, não tinha nada. A gente fazia aquilo de qualquer jeito. Mas a gente sabe que é assim, né? Hoje na parte rural continua funcionando assim. Mas enfim, você largou lá o seu estágio em carpa e foi fazer estágio aonde depois? Aí depois eu fiz um representante de ração. Ração que nem tem mais, que é o Canuba. Nossa, você trabalhou com o Eucanuba. Trabalhei com o Eucanuba. Uma baita ração. Ótima eu gostava ração. de Eucanuba. Não sei por que saiu. Você é do Brasil, né? Você é do Brasil. Não, nos Estados Unidos tem ainda. E aí depois eu fui estágio em pequenos e acabei... E onde que você fez o primeiro estágio assim que você falou, nossa, quero viver essa vida de médico veterinário de pequenos? O primeiro estágio de pequenos que eu fiz foi no Vet Popular. De qual região? Porque o Vet Popular é grande. Foi o primeiro, foi lá na Zona Leste. Não, o primeiro é lá no Carrão. No Carrão? No Carrão. Era uma casinha pequena, era bem pequenininha. Eu passei outro dia lá, tava enorme, né? Um baita hospital enorme. Então, a Débora, que trabalha com gato, ela vai lá no Carrão também. Falei, você sai daqui e vai até lá. Vou, mas o Vet Popular é um negócio que cresceu muito, Cresceu né? muito. Era uma casinha muito pequenininha e ela cresceu muito. E aí você foi fazer lá no... Você é da Zona Leste? Sou da Zona Leste. Que bairro que você... Eu sou da Vila Matilde. Vila Matilde. Corintiana, né? Não, certeza. Não. Deve ser corintiana. Não, São Paulina. Você é São Paulina? São Paulina. Corintiano, não. O pessoal da Zona Leste, eu chegava lá, só tinha Corinthians. Eu falei, nossa, eu sou tudo corintiano aqui. E aí você foi lá no Vet Popular, fez estágio em clínica e já começou a trabalhar na sequência? Como que foi o seu primeiro emprego como clínica? Onde que foi? Na verdade, foi no Rio, porque eu fiz residência no Rio.
Ah, é verdade. Então eu fiquei lá no Vet Popular, depois eu fiquei um tempo no Alcare também. Eu fiquei bastante tempo na internação. Eu até fiquei atentada ali no intensivismo. Intensivismo. Falta intensivista hoje, hein? Falta. Nossa, o mercado, se alguém estiver ouvindo aí, vai estudar intensivismo. Intensivismo tá faltando. Intensivista bom, tá difícil. Mas aí eu entrei na residência no Rio, mas aí eu fazia uns plantões lá. Né? Mas eu fiz depois do primeiro ano de residência. E você gostou de fazer residência no Rio? Como é que foi a experiência? Foi muito bom, porque eu nunca tinha saído de São Paulo. Então foi a primeira experiência num estado diferente. Não conhecia ninguém, faculdade eu não conhecia. E como é que é lá o carioca? Olha, eu brinco com a minha mãe que eu falo que tudo que eu gosto, eu jogo pro alto, cai na testa. Não vou trabalhar com peixe, fiz iniciação com peixe. Não, jamais vou morar no Rio. Fazer residência no Rio. Morei 2 anos no Rio. Mas foi uma experiência muito boa. Eu aprendi bastante. A casuística de lá tem algumas casuísticas um pouco diferentes. Por exemplo, esporotricose. Hoje a gente tem bastante caso aqui em São Paulo. Mas até então... E lá tinha muito? Muito. Tem dia 4 por dia. Não. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar nos lugares, o pessoal via... Eu já olhava e falava, isso é esporo. E já, assim, porque é muito comum esporo lá. Esporo, giroflariose... Então, girofilária aqui em São Paulo também é muito raro, né? É muito raro. Lá é triagem, né? Exame... Vou fazer check-up. Vai descartar o giroflária. A giroflária é bem comum lá. Aquele ProHeart deve vender muito no Rio, então. Vende bastante. Eles fazem, né? Os testes rápidos, tudo. Ai, que legal. Então foi uma experiência bem legal nesse sentido. Crescimento profissional e pessoal também. Aí você se formou lá na residência e falou, e agora? Eu falei, agora? Eu voltei pra São Paulo. Voltou pra casa? Voltei pra casa. E aí eu comecei a trabalhar em São Paulo. Aí eu fiquei lá durante 6 anos. Como clínica e coordenadora. E você trabalhava na internação ou só fazia clínica? Só clínica. Ajudava na internação, mas eu era mais clínica. Porque esse hospital eu lembro que movimentava bem, assim. Tinha muita gente que mandava o cachorro lá, A internação... Até hoje, a internação é bem cheia lá. Hoje eu fico só como especialista lá. Ah, você tá atendendo lá ainda? Eu atendo lá como especialista. E você continua morando na Zona Leste? Continuo morando na Zona Leste. E vem atender na Nato aqui na Zona Oeste. Isso. Ai, que bom. Eu gosto de vou na Zona Sul, vou na Zona Oeste. Eu gosto de gente assim, que roda São Paulo, não tem medo de trânsito. O bom, cara, uma coisa que eu aprendi na Zona Leste. Gente que morou na Zona Leste faz qualquer coisa, qualquer lugar. É o cara mais resiliente do mundo, é o cara da Zona Leste. Se pegar um cara da Zona Sul, você fala assim, olha, você tem um emprego aqui na Zona Oeste. Não, na Zona Oeste eu não vou. Você chega pro cara da Zona Norte, não sei, é muito longe. Você pega o cara da Zona Leste e fala, eu vou. O cara vai, né? Já tá acostumado a ter tudo longe? Tudo longe. Já tô acostumado já. Marginal Tietê cheio é a vida, né? É só você saber escolher o horário, pegar o horário que não é tão cheio. E é impressionante que até hoje a gente não tem rodoanel, né, nesse trecho. Putz, enquanto não tivesse rodoanel, essa marginal é cheia. Eu lembro de pegar trânsito ali indo pra leste. Nossa senhora. Saía de casa às 4, 5 da tarde. Isso pegar o pior. Pra chegar lá à noite. Meu, era uma loucura, assim. Porque eu lembro o dia que eu falei, eu acho que eu vou parar de dar aula aqui. Eu tava indo, começou a chover. Chover. A marginal parou, o rio começou a encher. Eu falei, vai alagar. E realmente eu olhava, botava a cara pra fora, assim. O rio tava batendo na roda do carro. Eu fiquei 11 horas dentro do carro. Nossa Senhora. Não consegui chegar na faculdade, não consegui fazer nada. Eu falei, desisto, né? Eu vou parar. Pra você que tá lá, eu vejo que a Zona Leste é um polo da medicina veterinária hoje. Porque, assim, eu participo todo dia num grupo de WhatsApp para poder chamar plantonista. De cada 10 veterinários que respondiam, 9 era da Zona Leste. Então, tem muito veterinário da Zona Leste, né? E muito hospital veterinário da Zona Leste hoje. Como que você vê, assim, o crescimento da medicina veterinária dentro de São Paulo nesse setor? Você acha hoje que a Zona Leste é uma área mais carente, mais pobre? Ou tá igual a todo mundo? Eu acho que tá igual a todo mundo. O que eu vejo é que a Zona Leste cresceu muito. E hoje os grandes polos, o IVETS, eles estão querendo migrar para a Zona Leste. Então, porque a Zona Leste é um polo da medicina. É um polo, porque não tinha tanto hospital como tinha antes. Então, hoje eles estão mais interessados nessa região mesmo. Caramba. E, por exemplo, na gastro, eu sou uma das poucas que atende o extremo leste. São Miguel, Goianazes, que para mim é rápido. Que você tá no caminho. Já tô ali, no caminho, eu tô contra fluxo ainda. Guarulhos tá no meio. E você, pensando hoje na gastro, quais são os próximos passos dessa especialidade dentro da medicina veterinária? O que você acha que vai acontecer nos próximos 10 anos dentro dessa especialidade? Uma coisa que hoje está estudando muito é a questão tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, é sobre desbiose
microbiota. Sim. Então, hoje eu já estou até fazendo já transplante de microbiota, que é uma coisa que vem falando muito na medicina humana e a gente está trazendo. Que é o transplante de fezes. O transplante de fezes. Então, é uma coisa que hoje na medicina veterinária humana é o que eles mais estudam, porque a gente percebe que a microbiota melhora tudo. Sim. Então, a gente tem o eixo intestino-pele, intestino-rim, intestino-coração. Em cão tá igual. Em cão tá igual também. Hoje a gente tem poucas pesquisas em cães, né? Em gatos. Mas se a gente pega a medicina humana, tem tratamento para diabetes, para Parkinson. Olha que legal. Alzheimer, a artrite reumatoide. Então, eles utilizam. Então, acho que isso é uma coisa que está crescendo muito na veterinária, porque hoje está falando-se muito de disbiose. Não só na gastro, em todas as outras áreas. A gente está fazendo um curso, inclusive ela veio aqui, a Sheila, ela deu um curso ela dá um curso de antibiótico terapia e se fala muito em desbiose pelo uso irracional, né, de antibiótico. Então, para vocês, a gente sempre pegou uma diarreia e falou, tá com diarreia, aplica um pentabiótico, uma Dex e vai para casa. E a gente teve na rotina do médico veterinário, você deve ter tido isso, óbvio, que você tinha que chegava uma consulta, você atendia e aplicava um antibiótico, aplicava um corticoide, aplicava um analgésico, aplicava uma B12, Eu lembro de pegar veterinário saindo com 5 injeções na mão, assim, para aplicar no cachorro, porque cada injeção ganhava lá 30, 40 reais e fazia o valor da consulta crescer. Isso, na verdade, criou um problema pra gente, né? Exato. E as pesquisas para cão e gato, você acha que estão evoluindo para esse lado mesmo? Então. Porque a gente vê muito probiótico, né? Pré-biótico. Então, tá aumentando sim. Hoje, o vilão hoje da pesquisa é o metronidazol, que o pessoal tá mais pesquisando. É mesmo. Metronidazol e tilosina, que é o que a gente usa mais na rotina gastrointestinal. E a gente percebe que uma dose de metronidazol, para voltar à microbiota, são 45 dias. Caramba. Então... Se aplicar um convênio junto, então... Nossa, aí lascou. E muitas vezes o animal usa o antibiótico, ele melhora da diarreia, dá um período, ele volta a ter diarreia, e não é pelo problema, e sim pela disbiose que causou o antibiótico. Caramba. Isso era importante o tutor ter consciência, né? Exato. Porque hoje é muito engraçado, assim, se a pessoa tem uma diarreia, ela não manda uma foto da diarreia dele pro médico, né? Ele fala, não, comeu uma besteira e tal, deixa passar. Mas se ele fez churrasco e o cachorro teve diarreia na segunda, ele acorda de manhã, meu cachorro tá com diarreia, deixa eu mandar uma foto pro veterinário. Aí você deve receber foto de cocô o tempo todo. Eu recebo. Mais tem, cocô e vômito. Muito legal. Eu tinha mais uma pergunta para fazer para você. Então, da medicina e evolução, que eu acho que é super interessante. Você falou agora do transplante de fezes, eu acho que é um caminho importante. Eu acho que outra coisa também que vai evoluir é o que a gente falou da videocirurgia. Pensando nas cirurgias. A parte da cirurgia, você acha que isso vai evoluir bastante também? Eu acho que sim. Os tutores já estão pedindo mais videocirurgia, muitas vezes. E você vai entrar nisso? Tem vontade? Sei. Não. Acho que cirurgia não é pra mim, não. Não? Não tem problema com sangue, mas acho que cirurgia não é pra mim, não. Não, muito legal. Bom, nosso podcast normalmente tem 1 hora. Não sei, teve alguma pergunta aí no chat, Bru? Porque tinha tanta pergunta pra você e eu esqueço. Eu precisava ter feito um caderninho, anotado tudo. Eu tinha um monte de pergunta. Eu tirei quase todas. Eu vou ter alguma que eu vou mandar no WhatsApp pra você depois. Pode mandar. A gente vem de novo. Porque é uma área que... A gastro, eu acho... É como dermato, assim. Tem muita coisa que está relacionada a neuro, a orto. Eu acho que é o sistema que conecta tudo, né? Sim. A gente tem como central. A gente fala que é o segundo cérebro, né? Segundo cérebro, intestino é o segundo cérebro. Então, eu vejo que é uma área que a gente precisa desenvolver, conversar mais e principalmente os tutores entenderem que alimentação para o pet não é resto de comida, né? Acho que isso é muito importante. Assim, tem muita gente falando, não, eu vou dar o resto ali para o meu cachorro. E isso acaba, muitas vezes, com toda a organização da microbiota do cachorro. Porque é muito comum, você deve também ter esse mesmo problema. O cachorro está acostumado a ter uma alimentação. De repente, ele come alguma coisa diferente, diarreia. E o tutor não entende, mas por que ele vai ter diarreia por isso? Né? Não, nenhuma pergunta? Tem bastante elogio que bom. Feliz. Muito bom. Excelente profissional. Tá bom. Olha só. Muito bom. Letícia, foi um prazer te ter aqui. Eu acho que a gente vai ter outros, lógicos, episódios. Espero que você tenha gostado também de falar um pouco sobre a sua área. E, pessoal, esse foi o nosso VetCast de hoje. Doutora Letícia veio falar um pouco sobre a sua carreira, a sua história
e sobre alguns casos aí que eu acho que todo mundo tem um pouco de dúvida sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo VetinCast aqui comigo, Renato Vocabello, sempre trazendo esse conteúdo bacana aí para vocês da medicina veterinária. Um abraço, até a próxima.